Estudo ao livro de Colossenses. Esta epístola exorta os novos cristãos em Colossos a continuarem na verdade de Cristo já recebida. Ao mesmo tempo, Paulo alerta os cristãos contra tradições e crenças religiosas que ameaçam a pureza do Evangelho e a suficiência de Cristo. A epístola enfatiza a suficiência de Jesus Cristo como Filho de Deus e como nosso Salvador. O argumento de Paulo é que preceitos e tradições humanos não têm valor para a santificação ou salvação. Paulo mostra como estas formas de falsa sabedoria tentam substituir o papel de Cristo na nossa transformação e salvação. É importante salientar que tanto imposições como proibições baseadas em preceitos humanos ameaçam o fundamento da nossa justificação diante de Deus, que é Cristo Jesus. No começo da carta, depois das saudações e agradecimento pela fé dos irmãos em Colossos e menção das suas orações por eles, Paulo logo começa a falar da grandeza de Cristo. Ele é o agente de Deus na criação, cabeça da igreja e reconciliador de todos por meio da cruz. Paulo fala do seu ministério e sua preocupação para com os irmãos colossenses. No segundo capítulo, Paulo vai alternando entre referências à controvérsia em Colossos e a suficiência e a supremacia de Cristo em tudo. A partir do versículo 16, Paulo começa a falar especificamente sobre a causa dos erros ameaçando a fé dos colossenses. Na luta contra o pecado, a perfeição vem somente por Cristo. Muitos, porém, insatisfeitos com a simplicidade disso, criam rígidos regulamentos físicos para governar os fiéis e os mantêm longe do pecado. Os fariseus fizeram isto e Jesus os reprovou. Mateus 15, do 1 ao 9. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Hoje, alguns continuam seguindo suas próprias regras físicas como se fosse um meio de purificar a alma, mas Paulo mostra aos colossenses que a purificação
só vem quando morremos com Cristo para uma nova vida espiritual. Colossenses 2, do 20 ao 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies. As tais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. No batismo, somos sepultados com Cristo. Colossenses 2, 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 6, do 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E assim também, morrendo para o pecado e para os rudimentos do mundo. Estes rudimentos do mundo incluem, primeiro, a lei de Moisés com todas as suas sombras das coisas que haviam de vir. Colossenses 2, do 13 ao 17. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Segundo, as coisas baseadas na mente carnal, como o culto dos anjos e visões, as quais não retêm a autoridade de Cristo. Colossenses 2, do 18 ao 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E terceiro, ordenanças, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Colossenses 2, do 20 ao 22. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Deus nos revelou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, para nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo, segundo Pedro 1, do 3 ao 4. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Qualquer outra coisa, regras humanas sobre alimentos, cortes de cabelo, proibições contra a televisão, etc., podem ter aparência de sabedoria, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, 23. As quais têm, na verdade,
alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Afinal, se um homem não morre com Cristo, ele não vai deixar de pecar nas coisas sensuais só porque não assiste à televisão. Ressuscitamos com Cristo. Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. No batismo somos ressuscitados com Cristo, mediante a fé no poder de Deus, e recebemos novidade de vida. Romanos 6, do 1 ao 5. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sendo que Cristo vive assentado à direita de Deus, nós devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Colossenses 3, do 1 ao 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Devemos fazer nossas vidas em Cristo, não em ordenanças. Colossenses 3, do 3 ao 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando aprendemos a amar Cristo e viver para ele, então guardaremos os mandamentos dele sem regras de homens para nos manter fiel. João 14,15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando somos fiéis a Cristo e não a regras, seremos manifestados com ele em glória. A nova vida, Colossenses 3, do 5 ao 11. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. A nova vida vem pela mudança de natureza e não pela mudança de algumas regras externas. A natureza terrena, com todas as coisas pertencentes a ela, tem que morrer. Isto acontece quando obedecemos a Cristo em amor, sabendo que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quando amamos a Deus, não queremos decepcioná-lo, assim deixamos de fazer as coisas erradas que fazíamos antes na velha vida de pecado, e aprendemos a nos revestir do novo homem.
A vida deste novo homem é uma vida espiritual, refletindo o amor e a santidade do seu Criador. Pergunte a si mesmo, qual o problema de regras que não vêm de Deus? Será que elas trazem liberdade? A mente do cristão deve ser voltada para quais coisas? E por quê? Devemos obedecer regras ou Deus? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Evidentemente, haviam cristãos que davam a entender no seu ensino que era necessário se abster de certas comidas e ao mesmo tempo começar a guardar certos dias, festas ou comemorações. A palavra-chave aqui é julgar. Ninguém vos julgue. No texto, a palavra é crino, que significa achar falta ou condenar. O problema não foi apenas pensar diferente ou ter uma outra opinião pessoal. Aparentemente, estas pessoas condenavam os cristãos em Colossos que não guardavam estes dias e não se abstinham de alimentos como eles. O que Paulo não aceitava e chamou os cristãos a não permitirem foi que eles fossem julgados, ou seja, condenados, por causa de algo que em Cristo não era questão de salvação. Ao que tudo indica, a raiz principal do problema em Colossos foi contradições e crenças judaicas. Possivelmente haviam outras crenças e filosofias de origem gnóstica ou de religiões pagãs, como indicam as referências a visões e culto dos anjos ao versículo 18. Sabemos que a questão de se abster de certas comidas foi um dos pontos de atrito entre judeus e cristãos, como descritos em Gálatas 2, do 11 ao 14, Atos 10, do 9 ao 23, em que a visão de Pedro e a decisão dos líderes da igreja em Jerusalém, Atos também 15, 29. Também as datas citadas têm tudo a ver com as ordenanças da lei de Moisés. Depois de falar sobre comida e bebida, Paulo continua a falar sobre festas e datas especiais. Várias referências no Antigo Testamento indicam que esta lista se refere às festas e comemorações judaicas. 1 Crônicas 23, do 30 ao 31. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o número determinado. Oséias 2:11. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. As pessoas que haviam confundido os cristãos em Colossos também queriam impor certos dias e festas como parte obrigatória do calendário da igreja. Segundo o que podemos entender, para estas pessoas, os cristãos teriam que seguir com rigor este novo calendário para serem considerados fiéis e aceitáveis diante de Deus. É por isso que Paulo fala tanto na suficiência que temos em Cristo. A passagem que estamos analisando começa com uma ligação ao que Paulo falou antes, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue. Antes de entrar nos pontos específicos da questão, Paulo frisou a suficiência da nossa salvação em Cristo. Ele reafirmou que não há necessidade para qualquer outro meio de justificação senão Cristo, pois em Cristo temos tudo o que precisamos. Colossenses 2, do 10 ao 13. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos,
e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo frisou também a nossa libertação da lei e, consequentemente, da necessidade de nos submeter a regras e ordenanças. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Notamos que Paulo não negou que estas coisas tinham sua importância na época da lei, mas ele foi categórico em afirmar que já passamos da época em que as ordenanças e a lei tinham algum valor em relação à nossa aceitação diante de Deus. É isso que ele trata quando diz, no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso se refere às coisas como comida e bebida, dia de festa, lua nova e sábados, do versículo 16. Paulo mostra que, embora estas coisas fizessem parte da expectativa de Deus para seu povo debaixo da lei, agora vivemos em outra época e estas coisas não pesam mais sobre nós. A expressão coisas que haviam de vir não se refere a algo ainda no futuro do ponto de vista de Paulo e os colossenses, e sim dos seguidores de Deus que viviam debaixo da lei, senão estas coisas não seriam sombra, e sim ainda realidade. Ou seja, as ordenanças como proibições de certas comidas ou a exigência de guardar certos dias ou datas pertenciam todos à sombra, que era, sobretudo, da lei e, portanto, do passado. No Antigo Testamento, isto ainda era futuro, mas agora, em Cristo, as coisas que haviam de vir já chegaram e os cristãos em Cristo já vivem na época da realidade. Os comentaristas divergem sobre o significado do corpo de Cristo aqui, mas o sentido mais razoável é da própria Igreja e da presença real de Cristo entre nós. Paulo usa uma figura bastante comum. Como todo homem observa, há um contraste entre uma sombra e um corpo. A sombra traça apenas o perfil do corpo, a realidade é o próprio corpo. O corpo de Cristo, quer seja na forma da Igreja ou da presença do Senhor entre nós, é a realidade com a qual devemos nos importar agora. Antes que o corpo viesse, havia apenas a sombra, ou seja, as ordenanças da lei que apontavam para Cristo. Mas agora temos a realidade do próprio Cristo, algo infinitamente melhor. Portanto, devemos deixar para trás as coisas da sombra, ou seja, as ordenanças e proibições, e nos contentar e focalizar na realidade que é Cristo Jesus. O importante é ressaltar que Paulo não está aqui na carta aos Colossenses promovendo o liberalismo. Paulo ressalta que os colossenses estavam passando dos limites e criando regras não bíblicas sem fundamentos algum na nova aliança.